O phishing consiste num esquema fraudulento, um cibercrime, no qual as vítimas são atraídas para um ambiente inseguro, geralmente um site malicioso, onde acabam por revelar informações confidenciais. Os atacantes recorrem a um método chamado engenharia social, que consiste em manipular o elemento mais vulnerável de qualquer sistema de segurança de informação. O ser humano, tu. Quer dizer, se alguém conseguir que divulgues os teus nomes de utilizador, senhas e dados bancários, a maioria dos mecanismos de segurança torna-se inútil, não é? E como fazem eles isto? Através de roubo de identidade e apelo às emoções. Geralmente recebes um SMS ou um e-mail que parece vir de uma fonte fidedigna. Com a tua confiança garantida, a mensagem prossegue a solicitar-te informações confidenciais ou a aliciar-te a clicar num link que te levará para um site aparentemente legítimo, que será então uma réplica convincente do site verdadeiro da entidade que alegam ser. Este método pode ser chamado de clone phishing. A partir do momento em que inseres os teus dados lá, são roubados. Eles podem alegar ser da Netflix e dizer que há um problema com a tua faturação ou informações pessoais, apelando à ansiedade e medo. Podem alegar que ganhaste um iPhone 13 por apenas 2€, apelando à curiosidade e vaidade. Eles podem até alegar ser de Squid Game. Ou podem alegar que tens direitos de importação por pagar. Como podes ver, a maioria destas mensagens usa truques psicológicos que exploram diferentes emoções e sentimentos, que é o que chamamos de anzol ou isco, ou seja, a estratégia que eles usam para que reveles as tuas informações pessoais confidenciais. Vê este e-mail que recebi há pouco tempo. Foi supostamente enviado de mim para mim, mas isto é falso. Este método é chamado spoofing e consiste em disfarçar um e-mail para que pareça vir de uma fonte confiável. Bem, neste exemplo, eles alegam ter acesso à minha conta, o que é mentira, e exigem que eu envie dinheiro para uma carteira de criptomoedas. Felizmente para nós, a maioria destas joias vai automaticamente para a pasta do spam. Outra variação da qual já deves ter ouvido falar é o spear phishing, que é apenas uma leve variante do esquema, no qual um e-mail é cuidadosamente projetado para obrigar um destinatário específico a responder. Podes ver isto como uma analogia à pesca com arpão, em que um alvo específico é definido. É importante não confundir isto com o spam, que são principalmente mensagens não solicitadas enviadas por empresas com estratégias de marketing agressivas. Como se proteger? O phishing é uma das ameaças cibernéticas mais comuns. Deves então estar atento a: número 1. Os bancos não vão pedir informações por e-mail. Número 2. Instituições de caridade falsas. Número 3. Fraude de prémios e lotarias. Se não participaste num concurso recentemente, é provável que seja uma farsa. Número 4. Fraude hipotecária. Número 5. Fraude de cobrança de dívidas. E entre tantos outros. Se ainda assim não tiveres a certeza se o e-mail é legítimo, procura por logotipos mal colocados ou de dimensões desproporcionadas, falta das habituais informações de contacto alternativas no final, links com nomes estranhos, assim em vez de assim, erros gramaticais e ortográficos. Assim que detectares um e-mail como fraudulento, não o deves abrir, se possível, e excluí-lo. Subscreve ao canal para apoiar este tipo de vídeo. Entender como estes ataques são elaborados é crucial para nos prepararmos melhor para enfrentá-los e não sermos apanhados desprevenidos. Espero que tenhas gostado desta espantosa viagem pelo traiçoeiro mar do phishing. Eu sou Tech in the House e vemo-nos no próximo vídeo.